Me chamo Lauriane, eu sou professora de Química de vocês e hoje a gente vai estar iniciando o assunto com os mais recorrentes, os mais frequentes em vestibulares no Enem, quando se trata de Química. Iniciaremos com forças intermoleculares e as propriedades relacionadas a essas interações. Primeiramente, é importante saber sobre geometria molecular e eletronegatividade, que são dois, como posso dizer, parâmetros que nos vão dar informações suficientes para responder as questões dos vestibulares do Enem, mas também para entender um pouco mais sobre as forças das interações moleculares e também a relação entre as propriedades físicas. O que eu digo de propriedades físicas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade, volatilidade. Então, todas essas propriedades, elas são resultado dessas interações, dessa geometria molecular, dessa eletronegatividade, que são características intrínsecas das moléculas, dos átomos, enfim. Conhecemos algumas moléculas, como a água, que é H2O, o gás carbônico, que é o CO2, que é o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, que é o CO, amina, que é o NH3. Então, são algumas moléculas. E elas vão se comportar de modo diferente quando falamos de geometria. Elas não estão ligadas certinho, com simetria, em linha reta. E o que vai nos dizer a geometria, como ela se comporta no espaço, é justamente a eletronegatividade, a diferença de carga, tá certo? Entre um átomo e outro. Daí, essa diferença de carga, ela pode dar geometrias moleculares diferentes, como os lineares, trigonal-plana, tetraédrica, bipiramidal, octaédrica. Então, aqui são alguns exemplos de geometrias encontradas. E vou falar um pouquinho de cada um, pelo menos as principais, como a gente pode visualizar isso quando a gente estiver respondendo lá na nossa prova, né? Bom, iniciando aqui a geometria linear. A geometria linear ela é composta por moléculas com 2 ou 3 átomos, em que se tem um átomo aqui central e vai ter as ligações com os outros átomos subsequentes, porém elas não terão par de elétrons livres, não vai ter par de elétrons livres. Aqui vai ser certinho, tem a regra do octeto, vamos lembrar aqui que na última camada de valência nós temos que ter umas ligações cheias, temos que fazer 8 ligações. Então, por exemplo, o CO2 é uma geometria molecular aqui, é uma molécula que tem a geometria linear em que o carbono ele vai ter 4 elétrons na última camada de valência, por exemplo, 2 aqui e 2 aqui, e aqui o oxigênio, os 2 oxigênios, em que eles vão ter 6 elétrons na camada de valência. E eles precisam de 2 para completar a regra do octeto. Então, eles vão se ligar aqui com 2 do carbono. E esse oxigênio é a mesma coisa. Terão 6. E aqui vai se ligar os dois elétrons livres do carbono. Professora, mas vão ser só os oxigênios que vão ter essa regra do octeto e o carbono aqui. Não é que ele vai doar elétrons. No caso do dióxido de carbono, é uma ligação covalente. Não há uma doação de elétrons. Há um compartilhamento. Então, esse mesmo elétron que está aqui, do carbono com oxigênio, ele vai compartilhar esses 2 que faltam para o oxigênio e o oxigênio vai compartilhar o restante que falta para o carbono. Então, vai ficar os 4 elétrons que já tem no carbono, com mais 2 de oxigênio que vão ser ligados e 2 de oxigênio que vão ser ligados. Sendo que tanto o carbono quanto o oxigênio vão ter 8 elétrons na última camada de valência, cumprindo sim a regra do octeto. Tá joia?
Outra geometria molecular é a angular, que não apresenta aqui, mas é parecido com o da água e é parecido com a da linear. Mas o porquê que é angular? Esses átomos aqui em cinza, eles não vão estar retinhos, eles vão ter uma angulação, tá certo? Isso acontece com a molécula da água, por exemplo, que é o H2O. Que aqui teria o oxigênio e teriam dois átomos aqui de hidrogênio. Mas por que essa diferença, né? Sendo que são dois átomos, está ligado também a dois átomos. Bom, é que o oxigênio, ele vai ter 100 elétrons e o hidrogênio vai ter 1 elétron. O hidrogênio é a exceção da regra do octeto. Ele não precisa ter 8 elétrons na última camada de valência. Ele precisa ter somente 2, tá certo? Então, ele vai se ligar para poder cumprir, né, essa neutralidade. Então, vai ter 2 elétrons aqui, se ligando, né? E aqui também, uma ligação covalente compartilhando elétrons. Só que vão ter elétrons aqui, vão ter elétrons livres, coisa que não acontecia quando tinha a geometria linear. E aí esses elétrons livres vão fazer uma força, meio que uma pressão nesses átomos de hidrogênio, não deixando eles ficarem assim, em linha reta, forçando eles um pouco para baixo, que é uma geometria angular. Temos a geometria aqui tetraédrica, que ela é a única geometria formada por 5 átomos, né? Em que vai ter um elemento central e, obviamente, os outros elementos. Aqui a gente pode citar o CH4, tá? O metano, o carbono, que tem 4 elétrons livres, e 4 hidrogênios que não precisam, como eu falei anteriormente, não precisam ter 8 elétrons na última camada de valência, mas sim 2. Conseguindo ligar, né, relacionar. Se tem 4 átomos já no carbono e 4 átomos de hidrogênio, 4 mais 4, o carbono vai ficar com a regra do octeto, com 8 elétrons na última camada. Já o hidrogênio, ele vai ficar cada um aqui com 2 na última camada, né? Tendo também essa estabilidade. Temos aqui também outra geometria, ela é uma bipiramidal, que é formada por 4 átomos. Ela é parecida aqui com a tetraédrica e vão ter também elementos livres. E como já citei na geometria angular, esses elétrons, né, os elétrons livres, eles vão forçar os outros átomos e aí vai ter uma angulação maior, né? Eles não vão ficar retinhos no espaço, naquele plano, eles vão ter uma angulação. Isso vai afetar também, né, algumas propriedades físicas, como eu falei. Aqui temos a geometria trigonal plana, que ela é formada também por 4 átomos. Ela não possui elétrons livres nesse átomo central. Pronto. Isso é o que vamos falar sobre geometria angular para vocês poderem entender, né, um pouco de como as moléculas estão aqui no espaço. E uma relação também com essa geometria molecular é a eletronegatividade. Essa eletronegatividade ela é relacionada também com a tabela periódica, em que é uma propriedade, né, na escala de Pauling, também tem a ver com os elétrons livres, mas também é uma relação de como esses elétrons, para poderem buscar essa regra do octeto, buscar essa estabilidade, eles vão tentar capturar elementos, certo? Então, aqui tem um esqueminha em que quanto mais à direita e mais em cima da tabela periódica, exceto aqui, ó, por esses gases nobres, vão ser os elementos mais eletronegativos. Aqui, ó, por exemplo, o flúor é mais eletronegativo, ele é o elemento, na verdade, com maior eletronegatividade. Em seguida do cloro, bromo, iodo, aqui o oxigênio, que ele está mais à esquerda,
Então, são elementos eletronegativos. E isso vai responder com a polaridade e também com as propriedades físicas. Tendo aqui dado um resumo, ou pelo menos um bizu, ou um lembrete, né, do que são essas propriedades, do que são essas características das substâncias, das moléculas, podemos dizer assim, nós vamos iniciar com resoluções de questões, em que eu acho importante para poder aprofundar o assunto, e também como já está pertinho, né, dos vestibulares, né, da UEMA, o Enem, então eu acredito que é importante para poder ter insights, né, viradas de chave e também saber assimilar a teoria com a prática, né, na resolução de questões. Pois bem, na lavagem a seco, se eu não me engano, essa questão foi do Enem passado, né, do Enem 2024. Na lavagem a seco, um solvente é considerado efetivo para a limpeza de roupas quando evita o encolhimento de tecidos. Evapora facilmente e dissolve, ó, é importante aqui, deixa eu ver se eu consigo, e dissolve manchas lipofílicas, como óleos, ceras e gorduras em geral, por apresentar polaridade similar. O que é importante é a gente ter conhecimento aqui de algumas expressões, né, que apareceram na questão. Lipofílicas, o que é lipo? Muitos pensarem em lipo, lembrem de gordura, cera. Fílicas, elas têm amizade, né? Elas têm uma interação. Então, dissolve manchas lipofílicas. Por isso, então, esse solvente, né, ele também tem que ter essa interação com gordura. E tem polaridade similar. Vamos lembrar aqui o assunto de polaridade? Semelhante, dissolve, semelhante. Isso que vocês têm que ter em mente. Então, polar, dissolve, polar. Apolar, dissolve, apolar. Polar e apolar, eles não se misturam. Um exemplo prático, água e gordura. Quando a gente vai lavar alguma coisa, um prato que tem muita gordura, panela, somente com água não se dissolve, não se limpa. Precisamos de um detergente. E o que é o detergente? Ele é um tensoativo, em que eles vão ter, na estrutura química dele, vai ter uma parte polar, que vai se ligar com a água, e uma parte apolar, que vai se ligar com a gordura do intestino, da panela, do prato, enfim. Que ele vai fazer essa interação entre água e gordura, conseguindo assim a gente limpar. Então, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Pronto. Qual estrutura molecular representa o solvente mais efetivo na lavagem a seco? Lembrando, ele é lipofílica, então tem que ser algo apolar. Gordura é apolar. Podemos descartar aqui a letra C e a letra E. Por quê? São cadeias aqui, ó, tem ligações simples, saturadas. Geralmente gordura não tem ligação dupla ou ligação tripla. E outra coisa que a gente pode cortar é o hidrogênio. Por quê, professora? O hidrogênio, ele quando vai ligar, quando vai fazer uma lavagem, ele se liga a moléculas polares. A gente não quer molécula polar, a gente quer molécula apolar. Sendo assim, a única opção que nós temos é a letra B. Questão 2. Um princípio importante na dissolução de solutos é que, como eu falei, semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. Então, se a própria questão já diz, semelhante dissolve semelhante, o óleo não se mistura com a água. Óleo é apolar, água polar. Se o açúcar se dissolve em grandes quantidades em água, a água é polar e o açúcar também polar, uma vez que semelhante dissolve semelhante. Eu vou sendo repetitiva para vocês conseguirem entender os assuntos e também ficarem ali na mente. Nós temos aqui as duas estruturas,
da água, ó, uma geometria angular, como eu falei anteriormente, né? Esse hidrogênio ele vai ficando aqui com uma diferença do oxigênio, uma vez que aqui em cima, pense que tem elétrons livres e vão forçar, né, essa ligação a ter uma angulação. Enfim. E aqui temos os açúcares. Ó, uma molécula andando numa cadeia orgânica também. Só que não podemos aqui cravar que toda a cadeia carbônica é apolar, tá? Toda a cadeia orgânica é apolar. Uma diferença que nós temos aqui é o açúcar, tá? Ele tem ali em alguns pontos. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui nós temos alguns pontos, ó, que tem o oxigênio e o hidrogênio, que ele dá aqui uma alta polaridade, tá certo? A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio de... Pronto. Quando vai ter essa interação, né? Nós temos que diferenciar aqui aquelas ligações que a gente conhece, ligações iônicas, covalentes e ligações iônicas, covalentes e ligações metálicas. Essas ligações são entre átomos, tá certo? É para formar a molécula. Aqui nós já temos moléculas de água e do açúcar. Então, já podemos descartar aqui ligações iônicas, ligações covalentes, uma vez que não é uma interação entre átomos, é uma interação entre moléculas. E nós temos algumas ligações, né? Algumas interações intermoleculares, algumas forças intermoleculares, que são aquelas íon dipolo, aqui ó, como está descrito na questão. O que é essa interação? É quando nós temos um sal, né? Uma molécula ionizada e uma molécula polar. Por exemplo, cloreto de sódio, que é NaCl, em água. Ele é um iônico, tá? Ele é uma cadeia iônica. E ele está, né, dissolvido ali em água. E ligações de hidrogênio são aquelas ligações em que temos que ter dentro da molécula ligações de hidrogênio, fora da molécula também, e dentro da outra molécula também ligações de hidrogênio. Lembrando que essas ligações de hidrogênio, elas podem ser com flúor, o oxigênio e o nitrogênio, tá? São ligações relativamente fortes, mas não comparadas a essas ligações iônicas covalentes, uma vez que estão somente entre a molécula. E aqui nós temos interações hidrofóbicas. Ó, um outro conceito importante aqui pra gente. Hidrofóbicas. Bom, hidro lembra água. Fóbicas, tem medo. Vocês acham que aqui, uma vez que semelhante dissolve semelhante, essa interação tem que ser algo que repele água? Não, né? Uma vez que temos que ter uma polaridade similar. Então, também descartamos aqui a letra E. Ligação, interação íon-dipolo? Já não é, porque aqui não é algo ionizado. Por fim, nossa única alternativa, letra D. Vamos lembrar aqui, ó, tem que ter uma ligação dentro da molécula, uma ligação fora da molécula, e uma ligação aqui também dentro da molécula, tá certo? Então, como alternativa, letra D. Questão 3. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Ó, óleos vegetais, então, moléculas apolares. Etapas de preparação de matéria, extração de óleo bruto. Seleção dos grãos, descascamento, trituração, cozimento, prensagem, extração, destilação. E o que vai acontecer em cada etapa, né? A separação das sujidades mais grossas, separação de polpa e casca, rompimento dos tecidos, das paredes das células,
aumento da permeabilidade das membranas celulares, remoção parcial do óleo, obtenção do óleo bruto com hexano e separação do óleo e do solvente. O que é que a questão pede? Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Pensando naquela mesma frase que eu falei, semelhante, dissolve, semelhante. Então a gente tem que saber o que ocorre em cada etapa para saber se aconteceu, né? Se aconteceu algo relacionado à polaridade, uma vez que são apolares. Pronto. Trituração, letra A, rompimento dos tecidos e das paredes das células. Nada a ver com polaridade, é mais uma separação mecânica. Cozimento, aumento da permeabilidade das membranas celulares. Também não tem uma relação. Uma vez que a gente lembra de permeabilidade, a gente vai lembrar de água, tá? Algo mais polar. Prensagem, remoção parcial do óleo. Também é a mesma coisa. Aqui fala sobre óleo, mas é uma remoção, é algo mais físico. Não tem a ver com polaridade. Extração, obtenção do óleo com hexano. Hexano é uma cadeia carbônica. Nessa etapa, eles colocam hexano para que possa ter essa separação do óleo com o solvente. É como se fosse um processo de filtração também, vamos poder comparar assim, a grosso modo, só que tem um agente, né, entre o hexano para que se junte com o óleo e assim consiga fazer essa separação. Lembrando do semelhante dissolve semelhante. E aqui tem a destilação, que é a separação do óleo com o solvente. É também essa destilação, quando vocês forem ver, a gente vai falar um pouco sobre a separação de mistura, ele tem mais a ver com pontos de ebulição, tá? Porque vai ser colocado uma fonte de calor em que quem tiver o maior, né, menor, na verdade, o menor ponto de ebulição, ele vai primeiramente evaporar, depois decantar. Então aqui é mais propriedade física do que realmente polaridade. Por fim, nossa única alternativa que mais condiz é a letra D, né? Que tem aí a introdução do hexano e eles interagem com o óleo a ser separado, né? A ser retido e tem essa separação com o solvente. Questão 4. A nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água. Ó, pouco solúvel em água. Utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada de maior solubilidade em água mediante o tratamento com uma base de Bronsted-Lowry, isto é, uma espécie química capaz de capturar o próton. Na figura, são apresentados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida. Na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base é o grupo Q. Aqui, já iniciamos a primeira questão sobre propriedades. Tem a ver também um pouco com química orgânica, já conseguimos resolver aqui algumas funções orgânicas, mas também ácido e base. Olha o quão interdisciplinar, né? É o Enem. E também o quanto que ele envolve os assuntos. Bom, para se reagir com a base, ele tem que estar no meio ácido, tá? Para que possa neutralizar, formando sal e água. Bom, tem que ser capaz de capturar um próton, né? Ele tem que ser mais eletronegativo, porque aí a tendência é ele arrancar, tentar aproximar mais esse próton. Vamos ver aqui os grupos funcionais. Primeiramente, nós temos aqui, vamos começar da letra E para a letra A, o éter e O.
ele já está bem ligadinho aqui com as cadeias carbônicas. Ele não vai, né, ter como capturar esse hidrogênio, uma vez que o oxigênio precisa de 2 ligações, ele já está feito e já está amarradinho aqui na cadeia. Nitro, em que aqui o nitrogênio ele precisa de 5, na verdade ele tem 5 elétrons livres, ele precisa de 3 elétrons, né? Ele já acontece aqui, ó, com uma dupla ligação ao oxigênio, mais uma aqui e mais uma cadeia carbônica. Então ele está bem enquadradinho aqui. Fenila, aqui uma cadeia aromática fechada, tá? Já está toda formadinha. Se vocês não lembram de algumas coisas da química orgânica, quando eu falo aromática, ele é a mesma coisa de cadeia fechada. E eles têm aqui também essas ligações duplas. Metila, aqui o carbono fazendo 4 ligações com o enxofre. Deixa eu botar aqui. Com o enxofre e com 3 hidrogênios. E por fim, a sulfonamida. Tem o enxofre fazendo aqui as suas 4 ligações, tem o hidrogênio, mas tem aqui, ó, o hidrogênio. E esse hidrogênio ele pode se tornar um hidrogênio livre para poder capturar esse outro próton aqui por meio do nitrogênio. Uma vez que o nitrogênio ele é mais eletronegativo, tá certo? Se comparado aqui ao carbono, da metila e da sulfonamida. Dentre esses dois grupos, né, dessas funções, a sulfonamida ela tem maior eletronegatividade. Então, ela tem a maior capacidade de arrancar esses elétrons, de capturar esse próton aí que a base precisa, né, para poder se neutralizar. Resposta, letra A. Por fim, a nossa última questão, falando também um pouco de propriedade. É uma questão também, se eu não me engano, do Enem de 2022 ou 2021. Lembrando que eu peguei Enem provas mais recentes, né, dos últimos 5 anos. O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade. Então, ele é apolar. Cuja estrutura molecular simétrica também é uma característica de moléculas apolares. De fórmula C12HO cloro 6. Está representada na figura aqui. Introduzido na agricultura a partir da década de 50. Esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente, então é um problema aí, e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite, quanto à presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Então, ele quer que apresenta maior concentração dessa substância. Lembrando, semelhante, dissolve, semelhante, tá? Aqui ele já deu características desse inseticida, que ele é organoclorado, então ele é um composto orgânico, simétrico, né, a molécula, e tem baixa polaridade. Dentre esses fluidos, né, que ele propôs, saliva, sangue, lágrima, urina e leite, vamos poder fazer por eliminação, mas também podemos agrupar, né, esses fluidos. Por exemplo, saliva, sangue, lágrima, urina. O que tem em comum? Formados por água. Tem água na saliva, tem água no sangue, tem água na lágrima, tem água na urina. Então, ele não vai ter uma boa relação com esses fluidos. Ele não vai conseguir observar certinho esse inseticida por esses fluidos, uma vez que ela tem uma estrutura apolar. Por fim,
temos como alternativa o leite, que ele apresenta um alto teor de quê? Gordura, fazendo ele sim um fluido apolar. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa molécula, para que caso vocês vejam no Enem ou qualquer vestibular que forem fazer, ou em concurso, ou futuramente na resolução de questões, vocês não se espantarem com essa molécula, tá? É algo rápido. Temos cadeias aqui, né? Cadeia fechada, aromática, tudo certinho. Organoclorado, então é uma cadeia orgânica, tem carbono, tem hidrogênio, né? Nessa cadeia, podemos ver aqui. Clorada porque tem cloro. Beleza, não tem nenhum problema. Quando vocês verem assim, um tracinho, vocês já sabem que está fazendo uma ligação. Quando verem dois tracinhos, duas ligações. Professora, quando eu ver tracejado ou quando eu ver aqui todo preenchido, não vão se assustar. Não são ligações duplas ou triplas. Isso tem a ver com geometria espacial. Aqui está em plano 2D, né? Então, como se fosse uma prova no papel, que é em 2D. Nós não temos como fazer essa molécula em 3D na prova. E como eles conseguiram fazer foi fazendo essa reprodução das ligações, para poder fazer uma representação de como essa molécula está na geometria espacial, né? Como se fosse em 3D. Como assim? Quando está com essa ligação aqui é como se estivesse fora do papel, fora do plano, tá? O plano aqui não está ligadinho, né? Simétrico ao carbono, ele está um pouquinho distante, está fora do papel. E aqui, essa ligação está dentro do papel. É como se ele quisesse representar a molécula em 3D para vocês, tá certo? Eu deixei o material de apoio, que é o slide, para vocês conseguirem novamente reverem a aula, né, vendo as explicações, mas tentarem ver se conseguem resolver sozinhos, trazendo algumas informações e também a anotação. E uma lista de questões a respeito de polaridade, ligações interatômicas, forças intermoleculares e também suas propriedades de pontos de ebulição, solubilização, que é importante, densidade, que são propriedades relacionadas, né, a essas interações entre moléculas, essas interações entre átomos. Bom, na próxima aula vamos falar sobre estequiometria, que também é um assunto recorrente, tá? E que cai muito no Enem. Pelo menos ano passado caiu. Em maioria das questões assim tinha algo relacionado à estequiometria. E é importante aqui trazermos alguns assuntos referentes a isso, algumas situações, alguns resultados, alguns macetes. Até a próxima aula.